Capítulo 4. De Laodiceia a uma vida plena. Minha história em direção à terra prometida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Quando era mais nova, eu invejava o entusiasmo, a paixão e o sucesso espiritual que percebia na vida daqueles que haviam se convertido da descrença para o cristianismo. Ao ler as histórias dessas pessoas, eu me perguntava: por que eu não consigo ficar tão empolgada em relação a Deus e à verdade? No passado, Doug Batchelor era perdido e sem propósito. Embora tenha crescido com tudo aquilo que o dinheiro pode comprar e experimentado tudo em sua trajetória, foi só quando se refugiou dentro de uma caverna na montanha que descobriu as verdades bíblicas que encheram sua vida de fogo. Agora, ele lidera um ministério que tocou a vida de milhões. David Asscherick era um skatista punk e roqueiro que absolutamente não ligava para Deus. Depois de ler O Grande Conflito, sua vida mudou para sempre, pois reconheceu que Deus o havia criado para um propósito distinto. Agora, ele dedica toda a sua energia e força para a pregação apaixonada do Evangelho e já impactou um número incontável de pessoas para o Senhor. Sherry Peters era viciado em drogas, à beira do desespero, nas ruas do sul da Califórnia. Após descobrir o amor de Deus, saiu das ruas e foi para o estúdio de televisão, onde hoje passa seus dias compartilhando o poder do Evangelho e ajudando outros a encontrar cura e restauração por meio de seu programa, transmitido pelo canal Three Angels Broadcasting Network. Ivor Myers era um cantor de hip-hop, prestes a ganhar milhões quando Deus o chamou para sair da indústria da música a fim de partilhar o Evangelho. Hoje, ele é pastor e orador internacional, usado por Deus para impactar a vida de pessoas do mundo inteiro. É por causa da inspiração dele na iniciativa Operação Chuva Global que hoje temos os 10 dias de oração anuais na igreja ao redor do mundo. Que diferença eles já fizeram na vida de tantos? Histórias como essas me inspiram acima de tudo. Colocam em mim o desejo de ser mais fiel ao apontar para o Deus incrível a quem servimos. Em contraste com os testemunhos aqui mencionados, o meu pode parecer um tanto quanto sem graça. Eu não cresci no palco curtindo rock, morando em uma caverna ou me envolvendo com drogas. Não precisava me preocupar em apaziguar os espíritos de ancestrais mortos, nem sofri com parentes invejosos tentando me envenenar. Em vez de passar os anos da juventude me desviando de tiros ou escapando do que parecia a morte certa, fui criada no adventismo do sétimo dia, morno do ocidente moderno. Rica e cheia de bens, achando que nada me faltava, quando na verdade era pobre, cega e nua. Embora minhas raízes adventistas remontem a quase 5 gerações, por causa da apatia espiritual que via na igreja quando mais nova, ser adventista do sétimo dia não era algo atraente para mim. É claro que eu acreditava nas doutrinas, guardava o sábado e amava nossos cultos familiares diários, nos quais papai lia a Bíblia para nós. No entanto, eu não apreciava tanto ir à igreja. Mesmo assim, não desisti da igreja, pois algo no fundo do meu coração me dizia que Deus desejava mais para o seu povo e mais para mim. Graças às orações de meus pais, que se apegaram com firmeza à sua fé, senti o desejo de entregar o coração a Cristo quando jovem, e desde então compreendi que Deus estava me chamando para trabalhar para Ele. Mas foi somente quando entrei no ensino médio, morando longe de casa, em um pequeno colégio chamado Oklahoma Academy, que me empolguei verdadeiramente com o fato de ser cristã adventista do sétimo dia. Foi naquela época que a oração se tornou muito mais real e pessoal para mim, e foi ali que comecei a desenvolver um alicerce sólido para a minha fé. Em resultado do desejo crescente de servir ao Senhor, ao longo do ensino médio e da faculdade, eu me envolvi com toda e qualquer coisa que achasse que levaria crescimento à minha caminhada cristã. Eu era ativa em grupos de jovens, voluntariava-me para trabalhar em diversos ministérios, envolvi-me na liderança de programas de memorização das Escrituras
Escrevi artigos e me apaixonei pelo serviço missionário, viajando para diversos lugares do mundo. Eu amava aventuras e, por causa disso, pouco depois do ensino médio, fiz um curso de Bíblia na Noruega e até passei alguns meses lecionando como aluna missionária nas florestas da América do Sul. Ao longo da faculdade, meu relacionamento com Deus continuou a crescer e eu prossegui encarando a vida e meus estudos com entusiasmo e paixão. Estudei enfermagem na Southern Adventist University e, embora o curso fosse extremamente desafiador e eu tenha perdido quase um mês de aulas quando fiquei doente por me sobrecarregar tanto, Deus ainda assim me abençoou, pois consegui me graduar com o título Summa Cum Laude, com a mais elevada honra. Após a formatura, comecei a trabalhar não muito longe de onde morava minha família como enfermeira padrão. Sempre que tinha oportunidade, continuava a viajar para fazer trabalho missionário. Realizei uma série evangelística no Quênia, trabalhei na área da saúde no Egito, ensinei inglês para alunos do ensino fundamental na Coreia do Sul e a lista não termina. Embora eu fosse sincera em minha busca por servir ao Senhor, aos poucos, por meio de uma série de circunstâncias difíceis que realmente provaram minha fé, Deus começou a abrir meus olhos para a necessidade de uma experiência muito mais profunda com Ele. Em janeiro de 2007, fui providencialmente conduzida a participar de um pequeno retiro de discipulado com cerca de 15 outros jovens. O foco era conhecer a Cristo por meio de Sua palavra e tivemos um fim de semana poderoso. Além de estudar a Bíblia o dia inteiro, passávamos as noites orando juntos. Orávamos bastante, até tarde, por nossos entes queridos, por vitória espiritual, por um entendimento mais profundo da palavra de Deus e, o mais importante, pelo derramamento do Espírito Santo em nossa vida. Um dos meus pedidos pessoais de oração era que Deus me desse uma compreensão e um apreço mais profundos pela cruz. Isso pode parecer estranho, uma vez que fora cristã a vida inteira, mas meu coração sempre sentiu certo entorpecimento em relação àquilo que Cristo realizou no Calvário. Não era algo que me tocava pessoalmente. À medida que o estudo da Bíblia e as orações intensas continuaram durante aquele fim de semana, minha fé foi crescendo e comecei a me apaixonar pelo Salvador como nunca antes. Depois que voltei para casa, continuei a mergulhar na palavra de Deus e a passar cada vez mais tempo em oração fervorosa. Foi a partir de então que realmente comecei a ousar pedir a Deus por mais na esfera espiritual. Mesmo assim, foi somente no ano seguinte que o Senhor realmente começou sua obra. Primeiro, Ele precisava me mostrar o quanto eu necessitava desesperadamente dele. A descoberta do poder e do Evangelho. Após meus planos de fazer uma viagem missionária ao Peru falharem, meu amigo Paul, estudante de odontologia na Universidade de Loma Linda, perguntou se eu teria interesse em acompanhar a equipe de saúde da instituição em uma viagem missionária para Bangladesh. Foi um convite de última hora, pois os voluntários partiriam em 2 semanas, mas necessitavam de mais enfermeiros e eu era enfermeira. Sempre animada para aventuras, aceitei toda empolgada. 2 semanas depois, estava com os colegas de equipe em uma van superlotada, balançando pelas ruas quentes e poeirentas de Dhaka, a capital de Bangladesh, um país com mais de 170 milhões de habitantes, sobre o qual eu sabia muito pouco. Embora já tivesse viajado por diversos países do terceiro mundo, o sofrimento que testemunhei naquela viagem abalou o íntimo do meu ser. Naquele primeiro dia, enquanto olhava nos olhos sem esperança das massas e via o desespero por toda parte, meu coração ansiava por fazer algo. Mas o quê? Mesmo depois de meus amigos e eu abrirmos mão de algumas refeições para partilhar mais alimento com os famintos, o custo de uma refeição norte-americana dava para alimentar 30 pessoas nas ruas. Reconhecemos a realidade de que ainda era como se não tivéssemos feito nada. O que 1 ou 2 pessoas poderiam fazer para ajudar toda uma cidade e um país inteiro presos à pobreza, à fome e ao desespero? Na manhã seguinte, enquanto fazia minha devoção pessoal, Deus falou ao meu coração e pela primeira vez
eu realmente enxerguei minha necessidade desesperada da cruz. Veja bem, eu sempre fui uma boa menina. Cresci em um lar adventista conservador e não fazia as coisas ruins que as pessoas do mundo fazem. Nunca bebi, fumei ou usei drogas. É claro que eu cometia erros e tinha alguns pequenos pecados com os quais lutava constantemente, mas nada como os pecados da maioria das pessoas. Pelo menos era o que eu pensava na época. De repente, porém, Deus me mostrou a verdadeira condição do meu coração. Eu tinha muito orgulho das minhas realizações e de minha aparente bondade. Sentia-me melhor do que os outros porque meus pecados não pareciam tão ruins. E além disso, minha família é adventista do sétimo dia há gerações. Minha tataravó foi amiga de Ellen White. Além disso, com frequência eu me parabenizava por minhas habilidades e pelo fato de ser uma líder espiritual requisitada tanto por jovens quanto pelos mais velhos. Eu havia dedicado minha vida ao serviço para Deus e era sincera no que fazia, mas, de repente, reconheci que boa parte do meu trabalho missionário em terras estrangeiras fora movido mais pelo desejo egoísta de alimentar minha sede por aventura do que pelo próprio Senhor. Eu tinha compaixão humana, mas não compaixão divina. Em vez de realmente me importar com a salvação dos perdidos, eu me importava com as fotos que levava para casa a fim de mostrar para meus amigos. É claro, havia momentos em que sentia minha condição desprovida de esperança. Havia ocasiões em que meus pecados me sobrecarregavam e eu me prostrava em prantos, desesperada aos pés de Jesus, indagando se ele poderia me salvar. Nessas situações, eu me entregava e a paz de Cristo enchia meu ser. Mas o significado pessoal da cruz sempre parecia vago e distante. Vez após vez, sem me dar conta, eu me afastava e voltava para a segurança da justiça própria e das boas obras até cair de novo. Por causa disso, minha jornada espiritual sempre foi cheia de altos e baixos. A inspiração nos diz: o pensamento de que a justiça de Cristo nos é imputada, não por algum mérito de nossa parte, mas como um dom gratuito de Deus, é um precioso pensamento. O inimigo de Deus e do homem não quer que esta verdade seja claramente apresentada, pois sabe que se o povo a aceitar plenamente, está despedaçado o seu poder. Se ele pode dominar a mente de maneira que a dúvida e a incredulidade e as trevas continuem a experiência dos que professam ser filhos de Deus, ele os pode vencer com a tentação. Finalmente, naquela manhã em Bangladesh, eu reconheci a realidade de que nunca haveria uma forma de eu me tornar aceitável para Deus por conta própria. Percebi que tentar mudar meu coração por meio de esforços pessoais era tão impossível quanto alimentar e alcançar os milhões sem esperança na cidade de Dhaka. Sim, eu poderia tentar ajudar algumas pessoas, assim como poderia tentar mudar algumas coisas em meu coração e viver de forma santa. Mas não importava quanto esforço eu fizesse, sempre faltaria algo, pois a realidade é que eu era uma pecadora, necessitando do Salvador. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Isaías 64, 6. Graças a Deus, assim que Ele abre nossos olhos para a verdadeira condição de nosso coração, oferece-nos esperança. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Assentada com minha Bíblia, refletindo sobre essas passagens, ouvindo o som de buzinas, galinhas a cacarejar e bebês chorando que vinha da rua abaixo, todo o barulho desapareceu enquanto eu contemplava o amor do Salvador por mim como nunca antes. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, à medida que o significado daquilo que Cristo realizou pessoalmente por mim no Calvário se internalizou em minha mente. Quando reconheci aquilo que ele já fez por mim no Calvário, uma obra que somente um Deus sobrenatural seria capaz de fazer, e como eu era desesperadamente perdida e imunda, sem seu manto de justiça,
um dom que eu nunca seria capaz de merecer. Meu coração se quebrantou com uma gratidão e um amor que não conseguia expressar. Chorei e chorei naquela manhã, enquanto dizia repetidas vezes a Deus, por entre soluços e lágrimas: Obrigada, obrigada e obrigada por descer para salvar até mesmo a mim. Enquanto eu chorava, uma estranha, mas maravilhosa alegria e uma paz como nunca havia sentido antes inundaram minha alma. Foi somente a partir daquele dia que o poder e a beleza do Evangelho me tocaram de maneira tão dramática que me transformaram para sempre. Ellen White escreveu em O Desejado de Todas as Nações, um dos meus livros preferidos. O coração orgulhoso esforça-se por alcançar a salvação, mas tanto nosso título ao céu como nossa idoneidade para ele encontram-se na justiça de Cristo. O Senhor nada pode fazer para a restauração do homem, enquanto ele, convicto de sua própria fraqueza e despido de toda presunção, não se entrega à guia divina. Embora a maioria dos cristãos já tenha ouvido diversas vezes a história do Evangelho, assim como eu, muitos ainda não entendem seu pleno significado. Ao mesmo tempo em que pregamos o Evangelho, negamos seu poder. Embora tentemos compartilhá-lo, nossa vida ainda não foi transformada por ele. Hudson Taylor, missionário pioneiro no interior da China, passou muitos anos trabalhando no serviço do Senhor antes de se dar conta do significado pessoal do Evangelho. Desanimado com o peso do pecado e suas constantes falhas, ansiava por paz, mas só enxergava trevas. Às vezes, se perguntava se era possível Cristo salvá-lo. Certo dia, a verdade do Evangelho fez sentido para ele. Compreendeu a plenitude do que Cristo veio trazer para a sua vida. Em uma carta à irmã, relatou sua experiência de despertamento e as consequências que ela trouxe sobre a vida. Mas como fortalecer a fé? Não correndo atrás da fé, mas descansando naquele que é fiel. Lutei em vão para descansar nele. Não lutarei mais, pois ele prometeu habitar em mim, nunca me deixar, nem me desamparar. A parte mais doce, se é que alguma parte é mais doce que a outra, é o descanso que a plena identificação com Cristo traz. Não me sinto mais ansioso em relação a nada ao me dar conta disso, pois eu sei que Ele é capaz de cumprir sua vontade, e a vontade dele é a minha também. Não importa onde Ele me coloque, nem como, pois nas posições mais fáceis Ele deve me dar sua graça, e nas mais difíceis sua graça me basta. Aqueles que testemunharam a vida transformada de Hudson Taylor acrescentaram posteriormente o próprio testemunho. Ele era uma lição prática de quietude. Extraía do banco celestial cada centavo de sua renda diária. A minha paz vos dou. Tudo que não preocupa o Salvador, nem perturba seu espírito, não o preocupava. Ele não conhecia pressa, agitação, nervos aflorados ou espírito abatido. Sabia que havia uma paz que supera todo entendimento e sem ela nunca ficava. Assim como Hudson Taylor, eu gostaria de ter me apropriado antes do poder do Evangelho, em vez de esperar tantos anos depois de haver entregado minha vida a Cristo. Com muita frequência, porém, quando crescemos dentro da igreja, com um tesouro bem à nossa frente, não reconhecemos o que Deus realmente fez por nós, do que nos salvou ou no que Ele pode nos transformar. Rumo à Terra Prometida. Faz poucos anos desde que comecei essa nova jornada extraordinária. E é claro, cada dia é um processo de crescimento. Ainda tenho muitas lutas, como todas as pessoas. Às vezes caio. Descobri que tenho muito mais pecados do que imaginava ser possível, mas também descobri que Deus pode dar vitória se eu continuar me apegando a Ele. Andar com o Senhor todos os dias e vivenciar a alegria de um relacionamento pessoal com Ele tornou-se meu maior privilégio. Além de ser meu Salvador e Rei, confidente e amigo, Ele passou a ser meu verdadeiro amor celestial. É provável que hoje eu esteja mais ocupada do que nunca, servindo ao Senhor. Entretanto, as coisas mudaram. Minhas prioridades são diferentes. Reconheço que Deus só me concedeu poucos anos a fim de trabalhar para Ele. Em vez de estar numa corrida para conhecer o mundo, estou na busca por ver pessoas trazidas para o reino, seja em minha pátria ou no exterior.
Meu desejo é ver vidas transformadas para a eternidade. Em vez de ir à igreja para ver o que posso ganhar com essa experiência, vou para ser uma bênção e dar algo. Em vez de depender de minhas emoções instáveis como fazia anos atrás, aprendi a fundamentar minha fé na palavra imutável de Deus. Em vez de me orgulhar de minhas habilidades e realizações espirituais, hoje reconheço minha verdadeira fraqueza e dependo da força divina. A aventura de servir ao Senhor se torna cada vez mais incrível. Embora eu tenha deixado a segurança de um emprego estável para trabalhar no ministério em tempo integral, não fico estressada para pagar as contas, nem me preocupo com o que o futuro me reserva. Assim como Hudson Taylor, reconheço que nas posições mais fáceis, Deus certamente me dará sua graça, e em meio às circunstâncias mais difíceis, sua graça sempre me bastará. Embora agora eu me considere missionária onde quer que esteja, Bangladesh realmente ganhou meu coração naquela primeira visita. Já voltei diversas vezes e estou pensando em retornar em breve. O país continua a ser um dos lugares mais tristes e difíceis que já visitei. No entanto, as pessoas me atraem, especialmente as crianças. Naquela primeira viagem, eu me apaixonei por um orfanato que fica a cerca de 8 horas do norte de Dhaka, perto da fronteira com a Índia. Quando eu visitei o Bangla Hope, os fundadores Dave e Beverly Wade, adventistas do sétimo dia norte-americanos, cuidavam de 68 crianças. Esse número cresceu para 133 e continua a aumentar. É claro que o total de crianças sob seus cuidados é somente uma gota no mar de milhões de necessitados naquele país. Contudo, uma vida de cada vez, eles estão fazendo a diferença para a eternidade. E descobri que é isso que Deus nos pede que façamos, que continuemos a tocar uma vida de cada vez. Assim como aquelas crianças em Bangla Hope, nós também somos órfãos a quem Deus resgatou de uma vida de pecado. Mas Ele não nos resgatou para que guardássemos suas bênçãos para nós mesmos. Ele nos salvou a fim de que ajudássemos a alcançar outros. Alguns de nós Ele resgatou dos pecados do Egito, para ajudar no livramento daqueles que ainda estão presos ali. Outros resgatou da espiritualidade desértica de Laodiceia, para poder resgatar outros laodiceanos. Em última instância, porém, seu propósito para todos nós é nos levar à terra prometida. Há muitos cristãos hoje que, embora orgulhosos do fato de terem sido tirados do Egito mundano, ficam presos no deserto e não vão além. Criam a família e conduzem a igreja no deserto, constroem seu ministério no deserto e assim sua fé permanece seca e infrutífera como a cultura desértica estéril a seu redor. Deus não nos chamou para sair do cativeiro espiritual do Egito a fim de montar acampamento no deserto da mediocridade espiritual. Não nos tirou milagrosamente do Mar Vermelho para nos observar construindo castelos de areia num improdutivo solo desértico. Sua intenção é nos conduzir até a terra que mana leite e mel. Esse era seu plano para Israel e é seu plano para nós hoje. Paremos de perder tempo no deserto espiritual da complacência laodiceana, da justiça própria, quando Deus já está pronto para nos levar a Canaã. Sim, será necessário levantar acampamento e sair de nossa zona de conforto, mas se Deus tem mais para nós espiritualmente, como nos contentaríamos com menos? Gostaria de encerrar este capítulo com um hino que resume aquilo que Deus fez em minha experiência. Ao ter ousadia de pedir mais, não só provei e vi que Deus é bom aqui e agora, como também recebi extraordinários vislumbres divinos da terra prometida de possibilidades, e Ele pode fazer o mesmo por você. Antes era pela bênção, agora é pelo Senhor. Antes era pelo sentimento, agora é por sua palavra. Antes eram seus dons que eu queria, agora o próprio doador. Antes eu buscava cura, agora ele me basta. Antes eram provas dolorosas, agora é confiança perfeita. Antes era salvação pela metade, agora plenamente satisfeita. Antes era um apego incessante, agora ele firme me segura. Antes era uma deriva constante, agora a âncora lançada está madura. Antes eram planos ocupados,
agora é oração confiante. Antes era um cuidado ansioso, agora ele cuida a todo instante. Antes era aquilo que eu queria, agora é o que Jesus diz para mim. Antes eram perguntas constantes, agora é louvor sem fim. Antes eram minhas obras, daqui em diante as dele serão. Antes eu tentava usá-lo, agora ele me usa de coração. Antes era o poder que eu queria, agora desejo o Todo-Poderoso. Antes para o eu trabalhava, agora trabalhar para ele me enche de gozo.